Vem comigo a mais um vídeo aqui no canal Fofoca em Foco. Respira fundo e se prepara, porque o que está prestes a explodir aqui no canal vai te deixar sem chão. Um drama familiar que mistura lágrimas, revelações bombásticas, traições emocionais, bastidores jamais expostos e uma gravidez que pode mudar o rumo de uma herança milionária. Tudo isso envolvendo nomes que até pouco tempo eram sinônimo de paz, discrição e família perfeita. Só que agora o véu caiu. Os bastidores estão fervendo e o que antes era guardado a 7 chaves escorreu pelos cantos da fama e veio parar aqui, bem diante dos seus olhos. O nome dela? Sandy. Ele? Zezé de Camargo. E os pivôs dessa verdadeira tempestade emocional, Theo Lima, o filho de Sandy com Lucas, e Graciele Lacerda, que pode ter surpreendido até o próprio Zezé com o que fez. E não estamos falando de pouca coisa. Numa história que parece ter saído direto de um roteiro de novela, o filho de Sandy protagonizou uma cena de cortar o coração em plena viagem à Disney. Sim, a Terra dos Sonhos foi palco de um verdadeiro pesadelo emocional. O menino, fruto de um casamento que sempre se manteve longe dos holofotes, simplesmente desabou aos prantos e fez um pedido que deixou a mãe visivelmente abalada. Um apelo direto, sincero, com a pureza de uma criança que só quer de volta aquilo que foi perdido. Mas a coisa não para por aí. O problema não foi só o que Theo disse, foi o que Sandy fez com essa confissão. Ou melhor, o que ela não fez. E esse silêncio, essa reação fria, acabou desencadeando um efeito dominó que foi parar nos ouvidos de Lucas Lima e, como era de se esperar, culminou numa explosão familiar daquelas que ninguém consegue fingir que não aconteceu. Lucas Lima, que até então se mantinha mais contido nos bastidores, foi direto ao ponto. Não aceita e não vai aceitar que seu filho se sinta desconfortável perto do novo namorado da ex-esposa. E sim, estamos falando de Pedro Andrade, que até então parecia o par perfeito para Sandy. Mas, ao que tudo indica, essa imagem começa a desmoronar nos bastidores. Lucas não só confrontou Sandy, como também deixou claro que, se perceber qualquer tipo de desconforto real no filho em relação a Pedro, ele vai agir. E não será com conversa mansa. A tensão subiu, as trocas de farpas foram intensas e o clima entre os dois ex virou um campo minado. Um campo onde qualquer passo em falso pode causar uma nova detonação. Enquanto isso, do outro lado do mundo da fama, outra bomba estava sendo preparada. E essa envolve Graciele Lacerda, Zezé de Camargo e uma possível gravidez mantida em absoluto segredo. Fontes quentíssimas ligadas diretamente ao círculo íntimo da família revelaram que Graciele pode estar grávida novamente. Só que o detalhe que deixou todos em estado de choque é que, dessa vez, Zezé não teria sido nem consultado antes da decisão. Graciele teria retomado um processo de fertilização com embriões congelados anteriormente, sem sequer comunicar o cantor. O impacto dessa atitude ecoou como um trovão nos bastidores e pegou a família de surpresa. E se você pensa que isso parou por aí, está muito enganado. O que vem a seguir envolve herança, patrimônio e até desconfiança sobre as reais intenções por trás dessa nova gestação. A reação de Zezé ao descobrir pelos bastidores que pode ser pai novamente sem sequer ter participado da decisão foi de puro choque. Pessoas muito próximas ao cantor relataram que ele teria ficado em silêncio por horas após receber a informação, visivelmente abalado, sem conseguir esconder o misto de frustração e confusão que tomou conta do seu semblante. A surpresa não foi apenas pela gestação em si, mas pelo fato de Graciele, ao que tudo indica, ter acelerado todo o processo justamente para evitar uma nova negativa do marido. Essa atitude, considerada por muitos como drástica e calculada,
caiu como uma bomba dentro da família Camargo, onde as tensões com Graciele já vinham sendo abafadas há anos. O temor agora é que esse novo filho, ao invés de unir, provoque uma rachadura ainda maior nas já delicadas relações entre Zezé e os filhos com Zilu. Enquanto Zezé tenta digerir o impacto dessa possível nova paternidade, os filhos do cantor, Vanessa, Camila e Igor, já estariam em estado de alerta. A preocupação vai muito além da surpresa. O que se teme, de fato, é que essa nova criança esteja sendo usada como mais uma peça estratégica dentro de uma disputa silenciosa por espaço, influência e patrimônio. Para muitos dentro da família, esse passo de Graciele teria sido milimetricamente calculado para reforçar sua posição e garantir ainda mais amparo legal e afetivo diante do império construído por Zezé ao longo de décadas de carreira. O clima nos bastidores é descrito como de pura tensão, e os herdeiros, que nunca engoliram completamente a relação do pai com a influenciadora, estariam prestes a se posicionar de forma mais firme diante do novo cenário. Ao mesmo tempo em que essa guerra fria explode no clã Camargo, Sandy enfrenta seu próprio campo de batalha emocional. As palavras de Theo, ainda ecoando em sua mente, teriam balançado estruturas que ela vinha tentando preservar com muito esforço, desde o divórcio com Lucas Lima. O garoto, mesmo tão novo, teria deixado claro que não se sente confortável com a presença constante de Pedro Andrade. Isso, somado ao comportamento atencioso e insistente de Lucas, colocou Sandy numa verdadeira encruzilhada emocional. Fontes próximas relatam que a cantora teria começado a repensar a velocidade com que inseriu Pedro em sua rotina familiar e que ela, pela primeira vez, teria cogitado colocar um freio no relacionamento até entender melhor os sentimentos do filho. A dúvida, porém, também alimenta a insegurança, e essa instabilidade já começou a respingar diretamente no relacionamento com Pedro. O mais explosivo, porém, ainda estava por vir. Em meio a toda essa turbulência familiar, uma conversa sigilosa entre dois membros muito próximos de Zilu e dos filhos de Zezé começou a circular em grupos restritos. Nessa conversa, a teoria de que Graciele teria feito tudo com orientação jurídica estratégica começou a ganhar força. A ideia seria clara: garantir que, com mais um herdeiro, seu espaço na partilha de bens não apenas seja consolidado, mas ampliado. Isso, segundo essas fontes, teria feito com que até pessoas antes neutras no círculo familiar passassem a encarar a gravidez com desconfiança. A pressão sobre Zezé aumentou tanto que ele teria cancelado compromissos públicos e optado por se isolar temporariamente em sua fazenda. O silêncio dele, até agora, apenas aumenta a especulação. E com Sandy enfrentando um abalo interno, enquanto o pai do seu filho trava uma batalha velada com Pedro Andrade, o cenário atual é de pura instabilidade. Uma tempestade perfeita está se formando nos bastidores das duas famílias. O que parecia impossível aconteceu. Depois de dias de silêncio, Zezé de Camargo teria finalmente confrontado Graciele Lacerda sobre a gravidez. A conversa, segundo fontes que acompanham de perto o casal, não foi tranquila nem discreta. Em um momento tenso dentro da própria casa onde vivem, Zezé teria questionado diretamente a decisão dela de levar adiante o processo de fertilização sem ao menos consultá-lo. A resposta de Graciele, porém, deixou todos perplexos. Ela teria dito que não precisava de autorização para realizar um sonho que sempre foi dos dois. A frase ecoou como uma bomba, escancarando a distância emocional entre eles. A partir daí, Zezé teria deixado claro que, embora vá cumprir com todas as responsabilidades como pai, se sentiu traído por ter sido colocado à margem de uma decisão tão determinante. A tensão entre eles só cresceu, e desde então, a comunicação entre o casal teria se tornado mínima, apenas o necessário.
Enquanto isso, o impacto dessa revelação se espalha como rastilho de pólvora. Vanessa Camargo, a filha mais conhecida de Zezé, estaria completamente indignada com a situação. Fontes garantem que ela teria ameaçado se afastar do pai caso ele não colocasse limites na relação com Graciele. E não parou por aí. Igor, o filho caçula, teria se recusado a participar de uma reunião familiar convocada às pressas justamente para discutir os próximos passos da família frente à chegada do novo bebê. Nos bastidores, o comentário é que Zilu, ex-esposa de Zezé e mãe dos 3 filhos, teria soltado uma frase enigmática ao saber da notícia. Tudo que começa com mentira termina em caos. A declaração, não confirmada oficialmente, teria circulado em grupos fechados e reacendido antigas mágoas que estavam apenas adormecidas. Agora, a família Camargo enfrenta seu maior desafio: lidar com a chegada de uma criança em meio a um cenário de desconfiança, acusações e divisões. Do outro lado da história, Sandy também estaria próxima de tomar uma decisão definitiva. Após semanas de instabilidade emocional e conflitos internos provocados pelas falas de Theo e pelas tensões com Lucas Lima, a cantora teria decidido dar um tempo em sua relação com Pedro Andrade. Isso mesmo. Embora ainda não tenha feito nenhum anúncio oficial, Sandy teria confidenciado a amigos íntimos que precisa de espaço para entender o que realmente quer e como lidar com o turbilhão que tomou conta da vida dela. O afastamento de Pedro, segundo essas mesmas fontes, não significa um rompimento definitivo, mas sim uma tentativa de proteger a estabilidade emocional do filho, algo que, para Sandy, vem em primeiro lugar. E Lucas Lima, mesmo sem qualquer declaração pública, estaria cada vez mais presente na vida de Theo e, discretamente, na rotina de Sandy. A reaproximação, ainda que sutil, já desperta curiosidade e expectativa entre os fãs que não param de comentar possíveis sinais de uma reconciliação. E enquanto as redes sociais fervem com especulações, teorias e torcidas divididas, uma coisa é certa: nenhuma das histórias chegou ao fim. A suposta nova gravidez de Graciele continua sendo alvo de análises, cálculos e repercussões dentro e fora da mídia. Os filhos de Zezé estariam mobilizando advogados para revisar cláusulas do testamento e contratos que envolvem partilhas futuras. Já Sandy, embora mais discreta, segue sendo pressionada por uma audiência apaixonada, que acompanha cada passo seu como se fosse um capítulo de uma novela de horário nobre.